tenho o prazer aí de apresentar o Fábio Faria. E ele, pô, sucesso demais aqui, gosto muito da linguagem que ele usa no canal do Holder. E eu quero que ele explique aí no final também essa história de curso em Harvard, que é um sonho que eu tenho de frequentar aquela instituição. E quero que você divida um pouco aí como é que você fez para chegar lá. E vamos com tudo, irmão. Boa tarde, pessoal. Antes de começar aqui, eu anotei algumas coisas aqui no meu celular que eu achei importante das outras apresentações. Então, só fazendo uma introdução aqui, né? Pelo que eu percebi, o objetivo de todo mundo aqui é construir um patrimônio, né, acumular patrimônio para você conseguir viver de renda no futuro e ter uma vida tranquila. E também, pelos tópicos que a gente traz aqui na palestra, dá para perceber que todo mundo tem a intenção de fazer isso acumulando patrimônio em bolsa, né? Todo mundo aqui, pelo menos aparentemente, já investe, né? Com a pergunta do colega anterior, todo mundo já investe. Então, o objetivo de quem investe na bolsa, que eu acho muito importante, o objetivo número 1, é você sobreviver na bolsa. É aquilo que a gente conversou do pessoal que investia na época do subprime, enfim, pessoal infartando. A grande dificuldade é você conseguir segurar a posição em ações de longo prazo. E até hoje a forma como eu vejo isso, que é a forma mais fácil de qualquer um conseguir, é você definir algum método que serve para você. Então, a gente vê aqui que cada um tem uma abordagem um pouco diferente, cada um tem uma visão um pouco diferente, um pouco mais específica sobre o assunto. Mas o mais importante é você ter a sua metodologia própria de acúmulo de patrimônio. Então, independente do seu método, é importante você ter ele bem claro na sua cabeça e seguir esse método para você ficar tranquilo e conseguir fazer os aportes em momento de estresse, né? Aquilo que a gente conversou, quando a Bolsa estava 36 mil pontos, eu lembro que eu trabalhava numa fundação que chamava FIPEC, lá em Brasília, e eu fazia a gestão de renda variável lá. E a carteira lá, o patrimônio total que a gente administrava era 1 bilhão, mais ou menos, 1,1 bilhões. E a gente tinha 150 milhões em renda variável, e eu era o analista que ficava por conta da renda variável. Então, eu trabalhei lá 2 anos, e eu tive que ficar 2 anos vendo a Bolsa cair e ter que ficar defendendo a Bolsa, a manter essa posição que a gente tinha para o conselho deliberativo lá. Então, era muito difícil. A Bolsa 36 mil pontos, a Bolsa é o pior investimento do mundo, é o pior investimento do mundo. Enfim, agora o pessoal está começando a querer se interessar mais. A gente vê que depois desse rally de alta, quantas pessoas que nunca ouviram falar em Bolsa tiveram interesse. Então, um teste que você pode fazer, que eu gosto de falar para o pessoal fazer, para você saber se você está comprando os ativos certos para o seu perfil, é você pensar o seguinte: se amanhã estourar alguma crise em qualquer lugar do mundo, por exemplo, um ataque terrorista, ou uma crise do subprime, igual aconteceu em 2008, se amanhã você abrir sua carteira e tiver tudo caindo 50%. Claro que um dia é bem difícil isso acontecer, mas faz esse exercício mental. Você teria tranquilidade de fazer os seus aportes naqueles ativos específicos, eles tendo caído 50% no dia seguinte? Se a resposta for sim, pelo menos para a maioria dos ativos, você está com os ativos certos. Se a resposta for talvez ou não sei, você está com os ativos errados, porque você não conhece a empresa. Se você está comprado em um ativo, principalmente para o longo prazo, é importante que você tenha confiança naquele ativo. Você está pretendendo ficar com ele 5, 10, 20 anos. Então, é um exercício mental que a gente faz. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, sou analista de valores imobiliários, tenho meu canal no YouTube, tem 3 meses que eu estou me dedicando exclusivamente ao canal. Eu comecei a me interessar por investimento quando eu tinha 17 anos, em 2008, quando estourou a crise do subprime, e, enfim, ficava pipocando aquilo no jornal o tempo inteiro. Eu comecei a me interessar, sempre namorei um pouco com esse negócio de bolsa. Aí, na época da faculdade, eu consegui juntar um dinheiro, comecei a fazer meus primeiros aportes. Eu fiz engenharia civil, então, no meio do curso, eu percebi que eu queria mexer com isso. Já era tarde, eu decidi terminar aquele curso o mais cedo possível para conseguir trabalhar com isso. Trabalhei com isso 5 anos e agora estou me dedicando exclusivamente para passar o que eu aprendi durante esse tempo. E, bom, desde o começo, quando eu comecei a investir, eu sempre foquei muito no foco de empresas que tenham qualidade, né?
porque a bolsa tem uma volatilidade, é difícil você aguentar essa volatilidade, querendo ou não, quando você vê uma queda muito forte acentuada, isso mexe com o psicológico. Então, para mim, o foco em qualidade sempre foi a regra número 1 que eu sigo. Então, recentemente, eu li esse livro aqui, até por coincidência, o Ulisses falou, pô, Fábio, já leu esse livro? Eu tinha acabado de terminar de ler. É um livro que eu comprei já tem um tempo, estava lá guardado, eu resolvi ler ele, chama Quality Investing, obtendo as melhores companhias no longo prazo. E eu recomendo a leitura para todo mundo que tem interesse nesse conteúdo. E antes da gente entrar em qualidade, falar, tá, Fábio, beleza, o que é uma empresa que tem qualidade? Vamos falar um pouco aqui sobre o Value Invest, que é o que é mais tratado no dia a dia do investidor. Então, o Value Invest a gente consegue definir de uma forma um pouco genérica, que é comprar ativos que são subavaliados pelo mercado, tomando como base algum tipo de análise fundamentalista. A gente consegue englobar diferentes métodos de Value Invest nessa definição genérica. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, do conceito fundamental do Value Invest são derivados vários métodos para se encontrar o valor justo do ativo e compará-lo com o mercado. Eu trouxe aqui 4 investidores que utilizavam Value Investing, que são, provavelmente vocês devem conhecer, que é o Warren Buffett, o Benjamin Graham, que foi o mentor do Warren Buffett. Então, o Warren Buffett pegou a estratégia que o Benjamin Graham definia, de você comprar empresas subavaliadas e largar elas depois que elas estivessem no preço justo. Ele resolveu carregar elas por um longo tempo. A gente tem o Peter Lynch, que usava... o Peter Lynch ele foi gestor de um fundo que chamava Magellan Fund, da Fidelity, lá nos Estados Unidos. Ele teve um retorno de 23% ao ano no fundo dele, lá em dólar, durante os 15 anos, praticamente, que ele foi gestor. O Peter Lynch ele é formado em História, acho que é História, Filosofia e Psicologia. Ele tem 3 formações na área de humanas, e é até legal que ele sempre fala que o investidor, para ele superar o mercado, ou para ele ir bem em investimentos, ele não precisa ser uma pessoa extremamente tecnicamente qualificada. Ele sempre falou isso, e ele sempre usou métodos bem simples, bem simplórios, que ele aborda no livro dele, One Up on Wall Street. Deixa eu só te interromper, Fábio. Interessante você falar do Peter Lynch, porque ele usava muitas das ideias que a mulher dele via no shopping para investir. Foi até daí que eu tirei o Bolsa na Rua, foi desse insight. E outra coisa interessante sobre ele, apesar dele ter sido o melhor gestor da década de 80 do mercado financeiro, os cotistas do fundo dele não tiveram os mesmos retornos, porque eles tentavam também comprar na baixa e vender na alta a cota do fundo e acabavam tendo os resultados não esperados, né? No livro dele ele até dá um exemplo que ele foi na escola do filho dele, levou lá um portfólio de ações, pediu para as crianças montarem e tal, e aí ele faz alguns exemplos desse tipo, com pessoas no mercado, sempre perguntava a opinião do pessoal em relação aos produtos, ele dá um exemplo também da van da Chrysler que ele tinha, enfim. O Ken Fisher, ele usava uma metodologia um pouco diferente, ele é um gestor também, não é tão conhecido, mas ele usava, não estatística ao pé da letra, né, mas ele usava estudos de longo prazo e comportamentos macros das empresas para fazer os aportes. E, bom, isso aqui é para a gente ter uma ideia ali, né? O Peter Lynch assumiu a gestão do Magellan Fund em abril de 77, e para cada $1 que você investiu e não tirou, né, viraram $28 em abril de 1990, enquanto o S&P virou $6,6. A empresa do Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, né, para cada $100 investidos na década de 60, que em 64, quando ele assumiu a empresa, viraram mais de $1 milhão em 2014, e o S&P virou algo próximo aqui de uns $2 mil. Né? A escala aqui está em logarítmica, então a gente vê que é 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. No entanto, né, aqui trouxe só uma curiosidade, a performance da empresa do Warren Buffett, aqui desde 2013 até hoje, ela vem bem em linha com o S&P. Então, o que o autor define no livro, que é interessante, que eu achei legal trazer aqui para vocês, é o seguinte: o conceito de qualidade é familiar. As pessoas fazem julgamentos sobre qualidade todos os dias.
No entanto, ter uma definição clara de qualidade é algo desafiador. Pergunte para investidores o que é Value Investing e as respostas serão parecidas. Pergunte o que é Quality Investing e as respostas irão divergir. Então, eu trouxe um exemplo aqui em relação ao Gol. Né? O Gol é um dos carros mais populares aqui no Brasil. Se a gente perguntar se o Gol é uma empresa um carro de qualidade, a gente depende muito de quem está dando opinião. Né? De repente, quem tem um carro, por exemplo, um Fusquinha, ele vai achar que o Gol é um carro de excelente qualidade. E quem tem um carro superior, talvez ache que o Gol não tenha tanta qualidade assim. Então, a gente tem um grau de subjetividade muito alto quando a gente fala de qualidade. Mesmo que a qualidade não possa ser definida, você sabe o que é qualidade. Por motivos nem sempre tão óbvios, algumas pessoas investem melhor e obtêm resultados melhores do que a média no longo prazo. Então, o livro ele tenta criar uma metodologia para você encontrar empresas de qualidade. E aí ele vai passando por todos esses conceitos de alocação de capital, retorno sobre o capital investido, administração da empresa, crescimento de market share, estrutura do setor, de cada um dos setores, benefício para os clientes, vantagens competitivas, formas de receita, poder de barganha, força da marca e inovação. Então, ele vai mostrando vários estudos de casos onde ele consegue ver qualidade. E aí, eu fui dar uma pesquisada, e lá nos Estados Unidos a gente tem um índice que chama S&P 500 Quality Index. O ticker dele é esse aqui, ó, SPXQP. Então, o que eles criaram? O que a S&P criou? Eu quero fazer um índice com as empresas de maior qualidade da Bolsa aqui dos Estados Unidos. E aí eles adotaram uma metodologia extremamente simplória. Né? Alto retorno sobre capital investido, isso aqui é o ROI, é literalmente o ROI, que é o lucro da empresa dividido pelo patrimônio. Aumento dos ativos operacionais de um ano em relação ao outro. E baixa alavancagem. Tá? São 3 parâmetros que são definidos assim. Quanto melhor a nota de cada uma das empresas em cada um desses parâmetros, maior o peso dela dentro do índice. A gente sabe que cada um desses indicadores tem suas peculiaridades. Né? A gente sabe que o ROI pode gerar altas distorções quando a empresa tem um patrimônio menor do que o que ele realmente vale, né, pela avaliação dos ativos, mas é um índice que a gente pode tomar como base para a gente ter uma ideia da performance das empresas de qualidade no longo prazo. Eu peguei aqui as 10 maiores empresas do setor, então, as 10 maiores empresas do índice, hoje. E está ali Apple, Procter & Gamble, Visa, Mastercard, Nvidia, que faz placa de vídeo de computador, Walt Disney, Starbucks, Adobe, que faz software. Né? Aqui a gente tem a Altria Group, que é empresa de tabaco, e a Union Pacific Corp, que é uma empresa de ferrovia. Então, a gente vê que são algumas empresas conhecidas já há um bom tempo, a maioria de vocês deve conhecer. E a performance histórica do índice, né, a gente vê aqui desde 2009, quando eles criaram o índice, até hoje, ela supera levemente o mercado. Né? A gente vê que não é uma superação tão expressiva assim, é uma superação leve, mas também a gente tem que levar em conta que o índice ele é simplesmente um algoritmo que tem as regrinhas ali, daqueles 3 parâmetros que eu defini, e ele vai cuspindo as ações periodicamente que fazem parte dessa composição. Para a gente ter uma ideia aqui, ó, o retorno anualizado desse índice foi de 14,14% ao ano nos últimos 10 anos, contra 13,24% no último ano. Desculpa, a média do S&P aqui nos últimos 10 anos e a média das empresas de qualidade nos últimos 10 anos. E a gente vê também que esse índice ele supera o S&P com um pouco menos de volatilidade. Né? Desculpa, aqui, ó, o risco de 12,46% ao ano contra do benchmark de 13,47%. E aqui a gente tem a relação risco-retorno um pouco melhor. Né? Teve mais retorno com menos volatilidade. E aqui no Brasil, né, como é que será que isso aconteceria aqui? E aí eu resolvi fazer uma brincadeira que não tem rigor acadêmico nem rigor científico, porque eu simplesmente peguei os valores mais recentes. Para você construir um índice desse tipo, você teria que vir periodicamente construindo diferentes carteiras. Então, essa carteira aqui que eu montei, ela tem um viés de sobrevivência. Né? Das empresas que não deram certo não entraram aqui,
só as empresas que sobreviveram, mas é um exercício mental para a gente ter uma ideia de como funciona. O que eu fiz? Eu filtrei de todas as empresas listadas na Bolsa, as que têm um ROI maior do que 19% ao ano, valor de mercado maior do que 4 milhões, eu tirei as empresas muito pequenas, empresas com baixo endividamento e empresas com mais de 4 anos de mercado. Eu também tirei as discrepâncias, tinha algumas empresas com ROI de 700%, algumas distorções contábeis, eu retirei, mas foram 3, 4 empresas. E aí a gente eu cheguei nessas empresas aqui, fazendo simplesmente esse filtro com a planilha que eu tenho, que eu disponibilizo para o pessoal lá do canal. Quem tiver interesse também é só se cadastrar lá no mailing. Então a gente chegou aqui, Ambev, WEG, Cielo, Carrefour, Lojas Renner, Petrobras, Estácio, Odontoprev, Fleury, Grendene, SLC Agrícola, Arezzo e Hering. Então foi um filtro puramente quantitativo, não teve nenhuma análise em cima. Eu retirei aqui do estudo Carrefour e a distribuidora, da ABR, distribuidora, porque elas fizeram IPO há muito pouco tempo, não ia conseguir construir nada muito mais longo do que isso. E sim, eu peguei aqui, empresas com mais de 4 anos de mercado. A gente vê aqui a linha azul, que desde 2000 e... Quem está aí no computador consegue ler melhor? Acho que é 2014. Ou 2012. Onde que está o computador? Por causa da resolução. Oi? Aqui, 2018, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Desde 2011. Então, a gente vê que uma cesta composta por essas ações aqui, tirando o Carrefour e a BR Distribuidora, a gente chegou numa performance muito melhor do que Bovespa. É óbvio que a conta não é tão simples assim, porque tem todas as questões dos viés que eu falei, né? Eu não considerei a metodologia em cada uma dessas datas. Eu peguei simplesmente hoje e puxei o que a gente chama de backtesting, para ver a performance dessa carteira no longo prazo. Então, a carteira Quality, que eu chamei aqui, foi o 287% de retorno contra 134% do Ibovespa nesse período. Então, queria deixar o restante do tempo para a gente bater um papo, queria fazer uma apresentação bem mais rápida aqui, para sobrar um tempo para a gente conversar, tirar algumas dúvidas, enfim. A gente percebeu aí a tamanha superioridade do indicador Quality em relação ao Ibovespa. O Ibovespa ele é muito criticado por ter um excesso de exposição ao setor de commodities. E o setor de commodities ele é conhecido por não gerar valor de longo prazo para o investidor. Só que, ao mesmo tempo, a gente viu ali uma concentração de mercado nacional, mercado interno, nessa seleção de ações. Qual é, na prática, a ferramenta que você usa para também estar exposto às empresas de high quality no mercado exterior? Você investe no exterior? Obrigado Obrigado pela pergunta. Bom, sim, eu invisto lá no exterior desde 2015. Na época, eu acompanhava um blog que chamava Viver de Dividendos, que era de um investidor anônimo, e ele investia no exterior. Então, eu peguei alguns passo a passos para começar a aprender como é que fazia para investir lá fora mesmo, qual que era o passo, como é que funcionava o imposto de renda. E lá em 2015, no começo de 2015, não tinha muita informação em relação a isso. Hoje a gente tem muito mais informação. Então, a gente estava até conversando aqui antes do começo da palestra, que investir no exterior é muito mais simples do que parece para todo mundo. Hoje você abre uma conta no exterior, tudo pela internet. Algumas corretoras pedem para você mandar alguns documentos físicos, mas a maioria das corretoras, a minoria você abre 100% online, mas não tem nenhuma burocracia. É muito parecido com investir aqui. Você vai abrir a conta na corretora, ali em uma semana sua conta está funcionando, você faz a remessa, chega o dinheiro lá e você investe. É até engraçado que na Drive Wealth, que é a corretora que eu uso lá, no começo eles aceitavam depósito em Bitcoin. E aí, como eu nunca tinha mandado dinheiro para fora, eu falei, eu vou mandar um valor aqui, vou mandar R$1.000. E na época, R$1.000 quanto que era? Quantos Bitcoins? Era um Bitcoin na época. Eu falei, vou mandar um Bitcoin. Comprei lá o Bitcoin e tal, mandei. Chegou lá, ok, depositaram, eles transformam em dólar, não fiquei exposto, sobraram R$4 dos Bitcoins na corretora do Bitcoin. Aí agora, quando o Bitcoin bateu os R$60 mil, os R$4 viraram 400. Imagina se eu não tivesse aberto a conta lá, tivesse só deixado o Bitcoin parado.
Mas falando também em Quality Investing, a gente vê que o custo mental de fazer uma estratégia de Quality Investing ele é menor, e é isso que atrai muito da filosofia do que o Baster fala, de que preço não importa, porque você tem como ajustar o risco de outras maneiras na tua carteira. Então, diversificar no exterior é uma maneira. Você pode também assumir um percentual maior da tua carteira em renda variável ou menor e equilibrar isso com renda fixa. Esse conceito... Só fazendo um parênteses em relação a isso, que a gente também estava conversando aqui. Aquela conversa que você começou no começo da sua apresentação, em relação à estratégia passiva ou ativa. Eu vou comprar índice e dormir tranquilo ou eu vou selecionar ativos? Aqui no Brasil, a gente consegue separar o joio do trigo muito fácil. A gente não tem um arcabouço muito grande de análise de empresa, principalmente quando a gente fala de empresas com valores, vamos supor, maior do que 10 bi de valor de mercado. Não tem tanta empresa assim. Você consegue olhar tudo até se você quiser. Lá nos Estados Unidos, só o S&P tem 500 ações. Tem os índices da Russell, que tem 2.000, 5.000 empresas. Então, é muito mais difícil. Então, a estratégia que eu adotei, por ser um mercado que eu estava começando a conhecer, não conhecia os ativos, não sabia as ferramentas que eu ia utilizar para analisar, eu adotei uma estratégia meio a meio. Que eu falei, eu vou ter uma parte de índice, não foi bem a meio, foi 30% de ETF e o resto eu mesmo selecionei os ativos. Então, você pode mesclar um pouco dessa estratégia passiva com uma estratégia ativa também para você selecionar os ativos da forma que você achar melhor para você. E para quem aqui conhece a Magic Fórmula do Joe Greenblatt, levanta a mão, por favor. O Joe Greenblatt, ele faz um tipo de Factor Investing, que é o nome dessa técnica que o Fábio usou aqui para selecionar essa carteira. A gente viu que teve um retorno de 287% contra um retorno muito menor do Ibovespa. Só que o Joe Greenblatt, nesse livro, ele fala que se você for capaz de fazer esse Factor Investing, que é uma fórmula gerada quantitativamente, fundamentalmente, no mercado financeiro, e você tiver a capacidade de fazer o que o Richard falou antes aqui na palestra dele, da via negativa, de tirar as fragilidades da carteira, e não tem como a gente não mencionar aqui o caso Smiles e Múltiplos, que seriam empresas que, teoricamente, high quality, mas quando você usa esse tipo de análise mais profunda, e você tira essas empresas da tua carteira. E aí que está, ao meu ponto de vista, eu como espectador, usuário aí do serviço do Fábio, do Daniel, do Herrera e de outros analistas, do Vicente, de entender, através do canal deles, quais são essas pegadinhas que passam pelo Factor Investing no computador, mas que, através do conhecimento deles, da experiência deles, eles conseguem te alertar para certos problemas que podem ocorrer nessas empresas que, teoricamente, superficialmente, a gente entende como quality. Então, isso é uma maneira que eu vejo que vocês agregam muito aí para o público de vocês, justamente separar esse joio do trigo e para tirar essa via negativa que gera desse Factor Investing. Então, não adianta nada o cara ir lá baixar a tua planilha, que você disponibiliza de graça, se ele não consumir também o conteúdo que você gera periodicamente e ensinar sobre governança corporativa, sobre estrutura acionária. E o Daniel aqui é o exemplo grande, ele já cantava essa bola aí há muito tempo, então não é uma história assim, depois que aconteceu, a gente sabe que ele falou, ele já tinha avisado lá para a área de membros Gold do canal dele há muito tempo. Então é isso que eu vejo o valor agregado no serviço de vocês. Alguém mais quer fazer alguma pergunta aí sobre Quality Investing? Só complementando aqui, tem uma coisa que é importante também que normalmente as pessoas que têm interesse em investir na Bolsa, via de regra, são pessoas que têm um apetite maior por risco. A gente pode ficar discutindo horas se tem mais risco ou menos risco, bolsa, ações, renda variável e tudo mais, mas a questão não é essa, é a percepção de risco. A pessoa que quer investir na bolsa é porque o conceito primário dela é que eu vou ganhar mais dinheiro na bolsa, então, mesmo correndo mais risco. Então, a gente tem um filtro de pessoas que tendem a querer correr risco e que são as pessoas que estão na bolsa. Você não tem investidor conservador, via de regra. E o que você pode fazer também, se você gosta de ter empresas mais arriscadas, empresas de turnaround, empresas que têm um potencial de valorização alto, caso dê certo uma reestruturação, é você limitar essa porcentagem dentro da sua carteira numa quantia que você fique confortável. Porque não tem problema você ter empresas de turnaround, não tem problemas você ter empresas que são muito endividadas, desde que
você faça o controle de risco na sua carteira e não tenha o seu patrimônio inteiro nesse tipo de empresa que pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Então, você pode fazer esse dimensionamento do risco na carteira de acordo com o seu perfil. E eu vou pegar esse gancho que você falou aqui. Eu sou totalmente o contrário da maioria das pessoas. Eu tenho a crença de que a renda variável, as ações, são os ativos mais conservadores. Por quê? Porque no caso de um default aí do governo, o pessoal fala muito do mal dos políticos, só que quando você compra a renda fixa do título do governo, você nada mais, nada menos está fazendo do que botando o teu dinheiro na mão dos políticos. Então, eu acredito que investir na renda variável, nas empresas, elas têm a capacidade de se adaptar à realidade. As empresas como Vale, Suzano, elas têm a capacidade de trazer receitas de fora do país. Então, isso aí tem tudo a ver com crenças. E existe um ditado muito antigo no mercado que, no final das contas, você investe nas suas crenças. Só que, agora, só para questionar um pouco aqui essa atitude, essa estratégia do Quality Investing, eu pergunto o seguinte: a gente sabe que é muito mais tranquilo emocionalmente investir nas empresas de quality, só que elas oferecem menos retorno, na média, do que as empresas de turnaround, que o Daniel vai falar aqui, e o Herrera também vai falar aqui mais tarde. Então, você, pessoalmente, é totalmente quality ou você ainda tem uma diversificação para turnaround na tua carteira? O quanto que, pessoalmente, aí, para a gente dividir com o pessoal, como é que você divide isso? O que acontece? Você fazer esse buy and hold puro em ações de alta qualidade é muito chato, né? Você vai pegar o seu aporte do mês, vai abrir o home broker ali em 5 minutos, vai comprar umas, enfim, 1, 2, 3, 4, e aí você só vai ver mês que vem. Então, eu, pessoalmente, eu tenho a maior parte da minha carteira em ações de qualidade alta, que eu julgo serem de qualidade alta, mas eu tenho um percentual menor também das porcarias, né? Tem que ter lá um pouquinho. Então, assim, eu faço esse dimensionamento. Eu acho importante porque, por mais que seja 5% da sua carteira, 10% ou até 20% em empresas que não sejam de alta qualidade, você está limitando o seu risco ali. Você não vai cair na tentação de um dia ou uma semana do mês você pegar seu patrimônio todo, tirar e botar em algo que tem um potencial muito alto de retorno. A gente vê casos, por exemplo, de jogadores de pôquer famosos que ficaram 5, 6 anos ganhando consecutivamente, e aí você pega problemas que não tem nada a ver com aquele ambiente, como, por exemplo, problemas emocionais, problemas familiares, e você pode eventualmente acabar jogando isso para a sua área de investimento e destruindo seu patrimônio em um curto tempo. Então, eu acho importante você ter um percentual ali definido, eu vou ter tantos por cento de ação de turnaround, e vou ficar nelas. Esse percentual é definido. E o bom também é frisar que o Warren Buffett ele é um gênio, porque ele consegue identificar empresas de high quality e turnaround ao mesmo tempo. Ele montou uma posição grande na American Express na década de 60 ou 70, se eu não me engano, justamente porque ela teve um evento exógeno lá, extraordinário, mas ela tinha muita qualidade e ele aproveitou aquele momento para fazer um aporte grande. Só que é o que eu tendo a falar aí para os iniciantes. Cara, o Warren Buffett ele é um só. Só existe ele, não existem vários Warren Buffetts. Então, não confunda quem você é, as suas capacidades, com o Warren Buffett só porque você leu 1 ou 2 livros dele. Ele tem uma frase que é muito importante, que ele fala para você definir o teu círculo de competência, que é o que aqui a gente chama cada um no seu quadrado, né? Então, conheça bem aí o seu círculo de competência. Enquanto você não conseguir expandir esse círculo de competência, não tente ousar fora dele, porque investimento, como ele falou, é chato. Então, mesmo que você seja repetitivo na tua estratégia, mesmo que você seja conservador em fazer só aquilo que você sabe, é melhor do que perder dinheiro. Vamos aqui abrir uma pergunta do Norton, por favor. Tudo bom, Fábio? Bem. Em relação a essas empresas quality, eu acho legal fazer também um paralelo com o ciclo econômico, né, do mercado, no caso, bull market e bear market. Se você voltar lá para 2014, no final do governo Dilma, e perguntasse o que é quality, você falaria Ambev, BRF, Cielo, Ultrapar, e são empresas que hoje a gente está vendo aí que o retorno no ano, elas estão tendo uma queda considerável. Então, eu acho que as empresas quality fazem muito mais sentido você ter um percentual delas maior na sua carteira em períodos de bear market. Claro, bear market você carrega um pouco menos de ações, no bull market você aumenta o risco, mas dentro dessa parte que você carrega de ações, eu acho que no bear market faz mais sentido você ter empresas quality mais resilientes. E no bull market, como o próprio
o Richard falou, você tem uma assimetria negativa, assim, ou pelo menos não tão positiva quanto as outras, porque elas já são quality, já estão muito bem precificadas, e você vai perder a pernada do bull market se você estiver posicionado muito forte nelas, entendeu? Então, eu enxergo muito esse sentido aí. Não estou falando também para você comprar o lixo e que no bull market até o lixo sobe. Mas você pegar as quality, as top da top, não vai... Acho que no bull market você perde o bonde, entendeu? Entendi. Bom, a primeira dificuldade é a gente saber até onde o bull market vai e até onde um bear market vai. Essa é a grande questão. A gente está vendo a bolsa nos 80 mil. Pode ficar dos próximos 3, 4 anos, 5 anos andando de lado, ou até caindo. Então, esse sentimento é muito difícil. A questão da qualidade, você nomeou aí algumas ações. Eu não concordo com a maioria delas. Provavelmente o Daniel tem uma visão diferente, o Ulisses também. Então, é extremamente subjetiva a questão da qualidade ou não, conforme a gente viu. Então, cada um tem que ter a sua metodologia do que é qualidade e tentar ir construindo alguma coisa nesse sentido. Lá no pendrive tem um slide, tem como colocar? Está fora da apresentação, eu trouxe uma imagem. Cris, tu consegue botar aí? Mas aí, só para dar uma contraparte aqui em relação à quality, esse livro aqui é só um exemplo. Existe um outro livro do Tobias Carlyle chamado Contrarian Investing, e ele fala de uma estratégia chamada Ugly of the Ugliest, Ugliest of the Ugly, que fala que justamente as empresas que mais tomaram porrada, que têm notícias negativas, são as com maior potencial de retorno. E eu sofri muito bullying na escola, e eu sou a favor de um certo nível de bullying, é uma maneira de você se tornar antifrágil na adolescência. E para você ser um pouco um investidor contrarian, escolher as empresas não quality, você tem que ser capaz de sofrer bullying dos seus amigos do mercado. O Daniel aqui é o maior exemplo que eu tenho. Ele entende muito aí do setor imobiliário, como o Vicente falou, e ele tem a capacidade de ler as empresas tipo Trisul, Direcional, de uma maneira que eu não tenho. Então, eu uso ele como uma referência para quando eu tenho que fazer esse tipo de abordagem. Assim como o Fábio tem uma noção muito boa de que é quality, e eu escolho esses mentores dentro do mercado para justamente fazer uma contrapartida, bater uma ideia para justamente testar, estressar esses meus pontos de vista, né? Esse gráfico aqui, ele mostra de um estudo que, eu não lembro exatamente quem fez, mas foi um estudo acadêmico da Universidade de Michigan, tá? Se eu não me engano. Bom, desde 1927 até 2008. São large caps, são empresas com valor alto de mercado, não são small caps, de valor contra crescimento. O que é definido aqui valor contra crescimento no estudo, basicamente é relação preço-lucro e preço-valor patrimonial. Eles arbitraram esses dois indicadores e fizeram um índice das empresas com grande valor de mercado com indicadores baixos e chamaram de velho, que é o mais intuitivo, são as empresas que não têm tanto potencial de crescimento, são mais consolidadas, costumam ter esses indicadores um pouco menores do que as empresas de crescimento, né? E a diferença foi enorme no longo prazo, aqui, desde 1900 até 2008. De novo, o gráfico está em escala logarítmica, né? $100 viraram aqui, se eu não me engano, são 10 milhões de dólares. 10 milhões. Então, aqui no meio do caminho, saiu de 10 para 100, deve estar aqui uns 200, 300 por aí. Essa diferença então, são as bolsas da tua mulher, né, que tu pode comprar no final da vida. Exatamente. Então, $100 viraram aqui uns 200, 300, 400, por aí. E as empresas de crescimento, né, chegaram aqui próximo dos $100 mil. Então, foi uma diferença muito grande nesses dois tipos de empresa. Eu vejo muito pessoal que está começando falando, não, eu quero botar empresa de crescimento porque eu estou começando agora a minha carteira, só vou querer usar os proventos da carteira daqui 30, 40 anos, então eu vou focar em empresas de crescimento. E no longo prazo a gente vê que elas tiveram uma performance pior. Pode ser que seja diferente daqui para frente? Pode ser. Você pode ter os dois tipos? Também pode, não tem nenhum problema. Mas aqui é para mostrar um pouco dessa ideia de que coisas de qualidade não têm tanto potencial de retorno. Tem um outro gráfico que mostra também que é o retorno dos REITs, que são
como se fossem os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos contra o S&P 500. Você pega nos últimos 20 anos, são imóveis, são empresas que têm imóveis que podem se alavancar e que distribuem todo o resultado para o acionista, praticamente todo o resultado. É isso. Pô, imóvel, tá, gera um aluguel, mais ou menos igual aos fundos imobiliários, não tem tanto potencial de retorno. Aí, quando você vai comparar o índice, que eles têm um índice lá também com 200, 300 fundos REITs, a gente vê que bate muito o S&P nos últimos 20 anos. Então, talvez, a conclusão do estudo aqui é que o mercado, dentro daquela questão de eficiência ou não do mercado, é que existe uma componente na fórmula que o mercado tende a subavaliar empresas de valor, empresas consolidadas, empresas que não têm tanto potencial de crescimento, e tende, via de regra, superprecificar as empresas de crescimento. Então, as empresas de crescimento nunca crescem o tanto que o mercado espera, e as empresas de valor, elas crescem mais, já que o mercado espera que elas não cresçam quase nada. Então, é mais ou menos o resumo. Interessante também nesse gráfico aqui, que ele passa pela crise aí de 29, o final da crise foi aqui em 32, e as pessoas acham que a gente compra um ativo e é só comprar e continuar. Mas, na verdade, quando a gente passa aí investindo mais de 15 anos, 20 anos na Bolsa, a gente entende que grande parte dos retornos são derivados de proventos que foram pagos ao longo do tempo, e você tem que ter a disciplina emocional de reinvesti-los. As pessoas acham que é só comprar e esperar que vai dar tudo certo, mas, na verdade, tem um componente ali que as empresas de value, elas entregam muito mais, que são proventos intermediários, né? E aí você precisa ter uma consistência na tua estratégia, justamente para você reinvestir esses proventos na mesma estratégia ou de uma forma consistente. Não adianta nada eu investir em value quando o value está bombando, aí depois eu pulo para o galho do growth quando ele está bombando, aí depois eu vou para o criptomoeda quando está bombando. Na verdade, eu só vou estar comprando topo, topo, topo e não vou estar reinvestindo de uma maneira consistente os meus proventos, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos finalizar com essa pergunta aqui. Fábio, assim, eu gosto muito da tua visão da estratégia de empresa de alta qualidade. Eu queria perguntar para você sobre a questão da importância do preço, porque a empresa de boa qualidade, normalmente, ela está com preço, comparado a outras empresas, sempre mais esticado, né? E isso, às vezes, gera uma percepção de que você está entrando sempre numa empresa muito cara. Queria saber como que você pensa esse mindset. Então, eu sou muito adepto da hipótese de eficiência do mercado. Eu acho que nem sempre o mercado é eficiente em precificar os ativos, a gente tem alguns momentos de discrepância, mas o que acontece? Eu fiquei 5 anos trabalhando como analista de valores imobiliários, tendo que fazer valuation das empresas para poder justificar os investimentos ou não. A gente tinha muita empresa de capital fechado dentro dos FIPs. Então, essas empresas elas precisavam ter um valuation também para a gente saber se o que o gestor estava falando realmente era verdade e tudo mais. Mas, enfim, quando você vai para empresas de alta qualidade e você faz modelos de valuation, eu sempre, pelo menos nas minhas análises, chego em valores muito próximos do mercado. Eu nunca consegui achar uma discrepância muito alta do valor de mercado para o valor daquele valuation, principalmente para as empresas de capital aberto. Para as empresas de capital fechado, para a gente ter uma ideia, a gente tinha uma empresa lá na FUNCEF, que o laudo do gestor de avaliação da empresa era assim, entre 600 milhões e 1,2 bilhões. Era esse o laudo, e aí tinha que achar alguma coisa ali no meio. Então, pelo fato de ter uma eficiência no mercado, eu sempre acho que essas empresas são bem precificadas pelo mercado. Então, e a gente vê lá nos Estados Unidos, se você pegar uma Procter & Gamble, uma Johnson & Johnson, uma Coca-Cola, elas são precificadas a múltiplos altos. Não tem como fugir. Óbvio que isso oscila um pouco ao longo do tempo, mas você vê, é fácil você achar algumas empresas lá com relação preço-lucro de 40, 45, às vezes cai para os 35, fica andando lá. Então, empresas consolidadas, que têm uma previsibilidade alta nos resultados futuros, o mercado tende a precificar dessa forma, principalmente empresas grandes. Small caps, eu acho que é onde você consegue achar mais discrepância, é onde eu vejo que o mercado não é tão eficiente em dar preço. Mas essas empresas grandes, consolidadas, eu penso dessa forma. Então, obrigado aí pela tua participação, Fábio. Gostei muito aí da palestra.